Vamos lá, aulinha, se preparem, caderno, caneta na mão e vamos para o que interessa. Bem, deixa eu só mudar aqui. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o intestino é a nossa porta de entrada para tudo. Né? O que esses autores estão dizendo aqui? Que uma dieta, perceba o desenho, uma dieta rica em fibra, ela promove maior muco nas células intestinais. E num primeiro momento você pode pensar que isso não quer dizer nada, mas quer dizer tudo. Tá? Então nós vamos começar lá de trás para entender essa relação com a nossa saciedade. Então veja, uma fiber-rich diet, uma dieta rica em fibra, rica em frutas e vegetais, aumenta, veja, a grossura do muco que protege o nosso intestino, ao passo que uma dieta sem fibras diminui o muco, ó, fica todo zoado o muco aqui, certo? Então guarda essa informaçãozinha. Isso ocorre porque uma dieta rica em fibra, você começa a selecionar bactérias para morar no teu intestino, bactérias saudáveis, certo? E quando você começa a comer de uma maneira errada, à base de fast food, à base de gordura saturada, você começa a ter um povoamento de bactérias. Olha o que esse artigo está dizendo aqui, ó. As bactérias patogênicas, ou seja, fruto da nossa alimentação inadequada, da bebida, da fritura, secretam enzimas chamadas de glicosilhidrolases, que são capazes de quebrar as glicoproteínas presentes no muco intestinal. Então, olha só, isso aqui tem glicoproteínas, e as bactérias ruins diminuem, elas têm glicosilhidrolases que diminuem essas glicoproteínas. A diminuição desse muco faz com que as nossas células intestinais, que ficam todas juntinhas, fiquem mais, sabe, uma fresta, como se tivesse uma fresta nos dentes, assim. Né? Fica uma fresta e acaba ocorrendo uma entrada dessas bactérias para dentro do organismo, que a gente vai chamar aqui de lipopolissacarídeos, ou LPS. Retomando, eu começo a comer de maneira desregular e eu começo a diminuir o muco. Essa diminuição de muco promove a abertura das células intestinais e entra a bactéria, ou LPS, para dentro do meu organismo, ok? O LPS é isso daqui, é a bactéria, a parede da bactéria, na verdade, é a paredinha da bactéria. E o LPS, quando entra, o nosso sistema imune detecta. Então, a gente tem anteninhas nas nossas células imunológicas, nossos macrófagos, que detectam isso. Eu falo, opa, peraí, nós estamos sofrendo um ataque aqui. Então, veja, ó, a exposição crônica a doses baixas de LPS faz com que haja inibição da leptina, um hormônio que gera saciedade, nos nossos neurônios. Repito, essa entrada de lipopolissacarídeo no meu intestino faz com que a região do meu cérebro que recebe o sinal da leptina, que é um sinalizador de saciedade, se torne comprometido, certo? Então, olha só que interessante essa imagem. Uma dieta não saudável, ela vai fazer com que, ao mesmo tempo, eu tenha aumento da minha célula de gordura, porque eu vou comer, vou ganhar célula de gordura, e, ao mesmo tempo, eu vou alterar a minha... chamavam, né? Não é correto chamar hoje de flora intestinal, é correto chamar de microbiota intestinal. Alterando a microbiota intestinal, entra lipopolissacarídeo e ativa a minha anteninha, tá? Essa anteninha aqui, ela tem nome, ela se chama TLR, tá? É uma família de anteninhas, de receptores, tem a TLR1, TLR2, TLR4. Enfim, o excesso do meu tecido adiposo também ativa meu sistema imune. Então, olha que complicado aqui, ó. Eu tenho alguém que foi comendo, foi comendo. Esse tecido adiposo hipertrofia. Quando o meu tecido adiposo hipertrofia, os vasinhos que irrigam minhas células adiposas, porque todas as nossas células precisam de vasinhos, né, para receber oxigênio, esses vasinhos começam a ficar espremidos. Sabe quando você pisa numa mangueira e não sai água? Fica assim. Então as coisas não chegam no meu tecido adiposo, ele começa a necrosar. E isso reforça essa atividade imunológica. Essa necrose vai estimular uma molécula chamada TNF-alfa, fator de necrose tumoral alfa, que significa isso em inglês. O TNF-alfa é isso que deixa as pessoas diabéticas, por isso que a gente fala que a pessoa que fica com sobrepeso fica diabética. O TNF-alfa vai lá na minha célula muscular, que é capaz de varrer a glicose que eu comi, ele suja o meu receptor de insulina.
Esse receptor sujinho não passa o sinal que é para receber a glicose. Logo, eu tenho aquela glicose sobrando. Então, imagine como é que está o corpo. Tecido adiposo inflamado, entrando bactéria patogênica do intestino, e eu tenho mais ainda essa inflamação circulante. Agora, olha que pepino. O TNF-alfa também faz disrupção nos sinais hipotalâmicos orexígeno e anorexígeno. Orexígeno é dar fome, anorexígeno é parar de comer. Então, essa inflamação constante faz com que a pessoa perca os seus mecanismos saudáveis de parar de comer, certo? Então, a gente tem aqui o receptor de leptina e o receptor de insulina. Eles são muito parecidos. Então, são receptores parecidos que vão ficando sujos, vamos dizer, inflamados. Então, lá no meu hipotálamo, porque eu tenho receptor de insulina também, eu fico resistente à insulina quando sou diabético, mas essa resistência à insulina também ocorre aqui. Então, eu não sei mais a hora de parar de comer. Então, tanto é que ratinhos NIRCO, que são ratinhos com knockdown de insulina nos neurônios, knockdown e já nasce sem o receptor, eles se tornam hiperfágicos, eles comem mais do que devia. Não é interessante isso? Mas tem outra coisa que eu queria trazer para vocês aqui. Vocês devem saber que está na moda essa canetinha, esse GLP-1, as canetinhas de diabético para emagrecer, né? Então, o GLP-1 é um importante hormônio que gera saciedade. Olha quem que altera a saciedade, a secreção de GLP-1, a microbiota. Então, se eu tenho uma microbiota saudável, eu tenho a produção desse GLP-1. Se eu tenho a ingestão de polifenóis, aqui está citando a curcumina, as antocianinas das frutas vermelhas, do morango e tal, mas tudo que é fruta e vegetal tem polifenóis, também estimula GLP-1. Proteínas na dieta estimulam GLP-1. Agora, se eu cortar isso, ou seja, se eu tiver uma microbiota com desbiose, se eu não ingerir frutas e vegetais, eu não tenho nada sinalizando o meu GLP-1, que é importante para a minha saciedade. Então, eu fecho a nossa reflexão aqui com esse artigo sensacional que ele traz várias vias. Então, olha, eu ingiro carboidratos fermentáveis, por exemplo, aveia, feijão, frutas vegetais. Esses carboidratos fermentáveis são fermentáveis na minha microbiota, deixando ela saudável. Então, fibra faz com que as minhas bactérias benéficas se multipliquem. E essa microbiota saudável vai estimular o GLP-1, como nós vimos, vai estimular a peptídeo YY, que gera saciedade, vai um dos ácidos graxos de cadeia curta produzido pela minha microbiota, vai chegar lá nos meus sinais anorexígenos do meu apetite e me dizer para eu parar de comer, outros vão diminuir o acúmulo de gordura, outros vão alterar na resistência à insulina e assim por diante. Portanto, veja como é importante que a gente busque uma alimentação saudável e com alimentos in natura. E sem precisar falar de nutrientes, sem precisar falar de calorias. Olha que interessante a frase desse nosso pesquisador, uma pessoa extremamente importante no mundo, é brasileira, o Carlos Augusto Monteiro, da USP, ele fala, não houve alterações genéticas na espécie humana que tenham nos tornado incapazes de comer adequadamente. Foi o nosso ambiente que se tornou obesogênico. O que mudou foi o nosso sistema alimentar. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que geneticamente a gente não mudou tanto assim. E agora a gente está mais gordo. Por quê? Porque a gente está num ambiente obesogênico. E ele sugere aqui, inclusive, um novo tipo de classificação dos alimentos, que é fácil para a gente saber se instruir do básico. Qual que é essa classificação? É a classificação que ele chama de classificação nova. A gente procurar os alimentos minimamente processados, in natura, e ir até a classe 3 aqui, até os processados, porque aqui tem o pãozinho de fermentação natural, uma geleia sem muito açúcar, e evitar o quê? Evitar isso aqui, evitar os ultraprocessados, evitar os alimentos que a gente sabe que são concentrados em calorias. Certo, meus queridos? Então, resumindo, né? A microbiota se relaciona muito com a saciedade. Lipopolissacarídeo, ou seja, bactéria patogênica, altera a saciedade e inflamação, o nosso tecido adiposo. A microbiota tem impacto na saúde do tecido adiposo. Por quê? Porque entra essa inflamação, eu como mais e eu armazeno mais gordura, né? Alterar a microbiota pode ser um primeiro passo, ou seja, antes de eu querer fazer restrição e fazer dieta e fechar a boca, como muitos falam, esse quadro atrás de mim que vocês estão vendo está escrito, não precisa fechar a boca, apenas abra sua mente. Eu posso começar a incluir
comer mais frutas, mais vegetais e procurar alimentos minimamente processados. É esse recado que eu queria deixar para vocês. Deixa eu arrumar aqui. É esse recado que eu queria deixar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha e até a próxima.